todos, todas, né, que estão presentes aqui para mais um curso, né, ofertado aí pelo nosso Corecom. Meu nome é Ivanida Silva Arnold, eu sou conselheira suplente do Corecom, né, sou economista desde 2008, né, minha formação. Também tenho mestrado em desenvolvimento econômico pela Federal. A minha formação foi pela Unibrasil, né, e fazem agora 3 anos que estou, né, como conselheira suplente do Corecom, e também trabalho na APOFPE, na Associação dos Professores da Federal. Estou aqui, né, para mais uma contemplação deste curso do Corecom Paraná, né, com muita alegria. Já estamos, né, na segunda semana, hoje é o último dia, né, o último curso, é a segunda semana de estudos sobre a perícia econômica financeira. Hoje nós temos o nosso economista, Eduardo Cosentino, que vai trabalhar sobre a avaliação de empresas, né? Só algumas regras para a gente manter uma ordem, né? Se tiverem dúvidas, pode ir colocando no chat, que após né, a explanação, as explicações, né, do curso, o conselheiro Eduardo vai estar tirando as dúvidas e falando sobre tudo que vocês tiverem ou alguma colocação, né? Vai ser lida aqui. Então, vamos dar início. Passo a palavra ao nosso economista e conselheiro Eduardo Constantino. Olá, boa noite a todos. Uma sexta-feira à noite, ainda por ser uma sexta-feira à noite, e pelo assunto, né, que é um pouco complexo. Estamos aí com um público bacana, um público razoável. Algumas carinhas aqui eu conheço, público de, de qualidade. Primeiro gostaria de agradecer ao Conselho Regional de Economia por essa oportunidade, por abrir essa janela para explicar um pouco aí para os nossos colegas aí sobre avaliação de empresas. Agradecer a todos os colaboradores do Corecom, em nome do nosso gerente Amarildo, presidente do Corecom, o Disney Bega. Agradeço a todos e por essa oportunidade. Para mim é sempre muito gratificante estar aqui, vir aqui e falar para um público assim tão seleto, tá? Eu preparei aqui algumas coisas aqui para nós debatermos sobre a avaliação de empresas, né? Obviamente que no tempo que a gente tem aqui, nós não vamos conseguir aprofundar muito no assunto, não vamos conseguir esgotar todas as possibilidades, todos os assuntos, mas dá para navegar um pouco aí nessa área e trazer um pouco de informação, um pouco de conhecimento, um pouco da minha experiência, né? E aí, te deixo aí um tempinho no final da explanação aqui para a gente tirar dúvidas, curiosidades de vocês e assim por diante. Então, o meu nome é Eduardo Cosentino, eu sou economista, bacharel em administração de empresas, especialista em gestão pública e mestre em desenvolvimento econômico. Hoje eu trabalho com consultoria empresarial, reestruturação de empresas, recuperação judicial de empresas, trabalho com perícias e avaliação de empresas. Em avaliação de empresas, tá, que é o foco do nosso bate-papo de hoje, eu já avaliei mais de 33 bilhões de reais em ativos a preços congelados de época, né? Desde quando eu comecei com esse trabalho, são 33 bilhões, pouco mais que isso, 33 bilhões de reais a preço da época de avaliação do ativo, sem fazer essas correções. Empresas de todo porte, de todo, de todo o tamanho, tá? Bom, eu trouxe aqui uma apresentação para vocês. Eu vou seguir essa apresentação aqui, que fica um pouco mais fácil. Acho que vocês estão vendo aqui a apresentação, né? Ok?
Então vamos lá. O que eu queria passar para vocês é assim, um apanhado, né, inicial de avaliação de empresas. Depois eu vou deixar algumas dicas, algumas discussões interessantes que servem para Cosentino, você vai compartilhar a apresentação? era para estar sendo compartilhada. Deixa eu ver aqui o que que aconteceu. Deixa eu ver aqui, espera aí. Agora vocês estão vendo, certo? Agora sim. Só tem que Agora deixar ele. Isso, aham. Aí, deu? Ótimo. Tá. Então, a nossa ideia aqui é trazer um apanhado inicial do que se refere à avaliação de empresas. E eu vou deixar para vocês algumas dicas, o que está acontecendo de novo aí nesse processo, tá? Então, eu começo questionando para vocês, quanto vale? A gente está falando de avaliação, né? De valor. Quanto vale essa garrafinha de água? Vocês devem estar pensando aí, sei lá, R$ 2, R$ 3, dependendo do lugar, 20, mas não, vamos colocar aqui R$ 2, R$ 3. Ok, é um preço razoável, tá? Mas e essa garrafa de água? Quanto ela vale? Um pouco mais? 15, 20, dependendo do lugar, 30, R$ 40. Mas espera aí, não é água. Você compra essa garrafa de água para você beber, para você consumir, para matar a tua sede. É água. Por que que ela tem preço diferente? Então, estão verificando aqui que o mesmo produto ele pode ter preços diferentes de acordo com a experiência que ele gera para o cliente. Ok, a primeira garrafinha de água, R$ 3, a segunda, R$ 20. E agora? Quanto vale essa água? 80? R$ 100? Mas espera aí, é água do mesmo jeito, tá? O que que eu quero dizer com isso? Que embora sejam água, são três tipos de água, ela não deixa de ser água, mas ela tem valor diferente, ela tem preço diferente. Então não é porque eu vou avaliar a Coca-Cola e vai ser X bilhões, que eu vou avaliar a Pepsi e vai ser a mesma coisa. Não, elas têm valores diferentes porque elas entregam questões, experiências diferentes, tá? E aqui eu não estou vendo nenhuma questão financeira ainda, mas existem algumas questões que a gente tem que avaliar. E agora, nesta situação aqui, quanto vale a água? Não importa que aquela primeira garrafinha de água ali, gente, ela é R$ 3. Se você estiver nesta situação aqui, no deserto, vagando 3 dias ali sem água, você paga o valor que você tiver, porque ela é vital para você. Isso que faz com que algumas empresas que valem 1 milhão, as pessoas pagarem 100 milhões. Tamanha necessidade que esse comprador tem de possuir esse ativo, por N motivos. A gente vai ver algumas delas ali. E dentro da avaliação de empresas, a gente tem que entender de alguns conceitos econômicos. Um deles é o conceito de útiles. O que que é esse conceito de útiles? Imagine você nesta imagem no deserto, 3, 4 dias na seca andando e você encontra um bar. E esse bar tem um monte dessa primeira garrafinha de água aqui, que você sabe que é R$ 3, mas o cara está vendendo ela a R$ 100. E você tem muito dinheiro. O que que você faz? Você paga R$ 100 nessa água, porque ela vai te trazer um benefício muito grande. Então ela tem uma utilidade para você.
Você paga R$ 100 e vira essa garrafa de água de uma vez só. Mas você ainda não se saciou. Aí você pede mais uma garrafa de água. Vai lá, paga R$ 100 e vira a garrafa de novo. Porque agora você já está um pouco mais satisfeito. Mas você ficou 4 dias vagando no deserto, você quer mais uma garrafa de água. Só que aí na terceira garrafa de água, você já pensa melhor se vale a pena pagar R$ 100. Você já se hidratou, já matou tua sede. Você não tem tanta necessidade mais. Talvez você aceite pagar ali uns R$ 60 nessa água. Porque você tem uma noção de preço. Ela vale 3. Você pagou 100 quando você precisava. Agora não precisa mais? R$ 60. Aí você compra uma água, R$ 60. Senta ali no bar e fica tomando ela devagarinho. Terminou de tomar a terceira garrafa de água, você vai seguir a tua jornada, seguir a tua caminhada. Ah, vou pegar mais 2 garrafinhas de água para levar. Você não vai mais pagar 60, você vai pagar 20. Tá louco pagar R$ 60 uma garrafa de água? Vai que encontra outro bar lá na frente mais barato. E você paga 20. Então, quanto mais você precisa, quanto mais valor aquele ativo tem para você, maior o preço que você paga para ele. Vou dar alguns exemplos para vocês. Eu fui consultado para fazer a avaliação de empresa de uma companhia aérea. Tá? Ainda não posso ainda comentar o nome dela. Mas era uma companhia aérea com um faturamento de R$ 500 milhões por ano. É uma grande empresa pelo faturamento, mas uma companhia aérea ainda é baixo. E essa companhia aérea ela não fazia trânsito de pessoas, era só de carga. E aí ele recebeu uma oferta de alguém que queria comprar essa empresa. E o dono da empresa já tinha 70 e alguns anos. Poxa, a oportunidade de eu parar agora, vou vender. E os filhos não queriam deixar ele vender a companhia. Aí o patriarca lá começou falando, não, mas veja bem, é a nossa oportunidade. Porque 80% da receita da nossa empresa vem dos contratos que nós temos com os Correios. E esses contratos vencem daqui a 18 meses. E não poderão ser aditivados porque já foram. Então, para a gente continuar mantendo essa receita, nós vamos ter que participar de uma nova licitação e ganhar de novo. Existe um risco grande. E os caras estão oferecendo um bom dinheiro. Aí os filhos falaram, pai, mas a gente não sabe se esse dinheiro vale a empresa. Vamos avaliar. Aí chegaram até a minha pessoa. Eu achei meio estranho toda essa conversa. E analisando aqui, analisando dali, eu pensei, não, peraí, mas tem alguma coisa estranha aqui. Você pode me abrir quem está fazendo essa proposta? Né? Aí ele me abriu essa proposta. Aí quem fez essa proposta de compra foi um empresário muito grande a nível nacional, que tem um monte de lojas físicas no Brasil inteiro, que estava entrando no segmento de e-commerce. Ele só tinha loja física. Ele ia começar a vender pela internet. E aí eu já matei a jogada. Eu falei, meu amigo, esse cara, ele não está interessado na tua receita com correio. Às vezes até ele sabe que daqui a 18 meses você não vai ter mais, porque esses dados são públicos. Esse cara, ele está interessado na tua equipe, nas tuas aeronaves, nas tuas licenças de voo, nas tuas licenças para operar em determinados aeroportos, nas autorizações que você tem de pouso, nas licenças que você tem para usar os hangares. É isso que ele quer. Ele quer a tua estrutura para fazer funcionar o projeto de e-commerce dele. Daí eu simplesmente falei, cara, então
o que tem de mais valor para ele não é a receita que eu tenho, é o que ele pode fazer com os meus ativos. Eu falei, isso aí. Essa é mais um exemplo disso que eu comentei para vocês. A água tem um valor para um indivíduo e um valor diferente para outro indivíduo, dependendo das suas necessidades. E também a questão cultural e geográfica. Veja só nesse exemplo aqui. A água tem um valor perceptível para uma persona e um valor perceptível para outra. Eles dão valores diferentes para o mesmo bem, porque as necessidades deles são diferentes. Ok? E aí nós temos aqui o significado de valor, né? O valor ele vem do latim valore. Existem vários tipos de avaliação, né? E avaliação ou valuation, né? Ele vem do ato de avaliar, de dar preço, de determinar preço justo a algumas coisas, de dar valor a determinados bens, né? Então isso é valor. E quando a gente vai avaliar uma empresa, a gente tem que fazer uma distinção muito grande entre preço e valor. São coisas muito diferentes, mas muito diferente mesmo, né? Preço é o que você paga, valor é o que você leva. Tá? Ah, por exemplo, a marca Amazon vale muito mais do que todos os ativos que ela tem, mas muito mais. E essa questão de valor, ela é muito diferente de pessoa para pessoa. Por mais que algumas coisas sejam regulamentadas. Vamos dar um exemplo clássico. Veículos. É um bem, é um ativo, você pode avaliar ele. Acho que é de conhecimento de todos que existe um instituto que faz o cálculo de valor de mercado de automóvel. A ideia é mais ou menos a mesma de fazer uma avaliação de empresas. Só que uma avaliação de empresa é um conjunto de ativos. E a FIPE, que é um instituto, ela faz a avaliação de um bem isolado. Então, se eu pegar lá hoje, entrar na FIPE e pegar um carro qualquer lá, sei lá, não vende um carro, um Onix. Vamos pegar um Onix 2000 um Onix, Chevrolet Onix, sem fazer propaganda, né? 2018. Lá na tabela FIPE, ele tem um valor. Vou chutar lá, R$ 50.000. Ok, esse é o preço dele. Agora, posso pegar aqui, eu estou vendo o Guilherme aqui na tela. Para ele pode ser um preço justo. Ah, 50.000 eu pago. Só que às vezes para mim, eu não vou vender por 50.000. Embora seja o preço dele, para mim ele vale muito mais. Porque é um carro que eu gosto muito, porque foi meu primeiro carro, porque esse carro eu ganhei de uma pessoa muito querida, que não está mais aqui. Enfim, existem várias maneiras para você dar um valor diferente para as coisas. É por isso que você pega um carro antigo, né? Um Opala, por exemplo. Você pega a FIPE de um Opala, 4.000, 5.000. Aí você pega o... Pergunta quem que tem um Opala que vende por esse preço. Não vende, porque tem um valor diferente. Empresa é isso também, tá? E por que que a gente avalia uma empresa? Aqui tem algumas situações interessantes. Qual que é a demanda para isso? Por que que alguém vai contratar
vocês para fazer uma avaliação de empresas, por exemplo. Quando existe uma venda ou uma compra, alguém quer comprar ou vender uma empresa, então esse serviço você pode fazer tanto para quem está vendendo essa empresa como para quem está comprando. Uma questão de fusão, incorporação ou cisão, tá? Vamos fazer uma fusão, duas empresas. A gente avalia essas duas empresas, para ver qual que vai ser a representatividade de, vamos chamar entre aspas, de aporte de capital de cada uma delas, e junta, porque elas separadas ela vale uma coisa, juntas ela pode valer muito mais, né? E a conta não é assim. Se uma empresa vale 50, a outra vale 50, as duas juntas não valem 100. Pode valer muito mais, dependendo do mercado. Porque se são duas empresas concorrentes, por exemplo, uma tira o mercado da outra. Elas dividem clientes. Elas têm que ser muito mais competitivas no preço para poder competir. Agora, se elas se juntam, não há mais motivo para reduzir uma margem de lucro, para reduzir um preço. Então, o faturamento delas tende a ser maior. Para admissão de novos investidores, tá? A entrada de um sócio. O que acontece muito? É comum aqui no Brasil, e que se diga de passagem, a avaliação de empresas, ao contrário do que muita gente diz, não é só para grandes empresas. A avaliação de empresa ela pode ser feita por empresas de qualquer porte. E o que acontece muito no Brasil é o ingresso de sócios do contrato social, de sócios dentro da empresa, sem uma devida avaliação da empresa. Para começar, que muita gente ainda hoje acha que sociedade é 50 para cada lado, metade para cada lado. E não. Existem sociedades onde um tem 90%, outro 10%. Totalmente normal. A questão é o seguinte: se eu tenho uma empresa e vou trazer um sócio, esse sócio vai entrar com dinheiro, tá? Ele vai entrar com R$ 1 milhão. Eu preciso avaliar a minha empresa para ver quanto que esse 1 milhão vale da empresa. Aí, se eu chegar à conclusão que minha empresa vale 10 milhões, esse sócio que está entrando com 1 milhão, ele vai ter direito só a 10% da empresa. Existe essa possibilidade. E a outra questão é que quando você faz uma entrada de capital dentro da empresa, existem duas modalidades que a gente chama. É o cash-in e o cash-out, tá? Ambas são legais, ambas são utilizadas no mercado dependendo da necessidade de cada um. O que é a modalidade de cash-in, né? Vem aqui na minha empresa, ou vai entrar um sócio, ele vai entrar com 1 milhão, e esse 1 milhão ele fica na empresa para investimentos. E o que é o cash out? O cash out é o seguinte: a empresa ela é um ativo do meu CPF, ela está no meu imposto de renda. E a partir do momento que eu vendo cotas de empresa, esse sócio que vai entrar com 1 milhão para comprar 10%, ele vai estar comprando as minhas cotas. Aí eu pego esse dinheiro, esse 1 milhão, ele entra todo para a pessoa física. Por isso que chama de cash out. O dinheiro ele não fica na empresa. Então, tem que fazer uma avaliação da empresa para entrada de novo sócio, porque o que acontece? Dando um outro exemplo para vocês que já vi acontecer. A empresa ela está precisando de recursos, passando por certa dificuldade. Eu lembro até os valores exatos. E aí tinha um conhecido desse empresário que tinha se aposentado, tinha ganhado uma grana lá e o cara falava: cara, traz essa grana aqui para mim. Se você não quer ficar parado, se quer trabalhar, traz essa grana aqui para mim. A gente coloca essa grana na empresa aqui que eu estou precisando e você vira meu sócio aqui em 50%. Aí o cara, pô, legal. Colocou R$ 500 mil na empresa, virou sócio de 50%. E aí esse sócio novo começou a achar estranho algumas coisas ali na empresa e encomendou uma avaliação da empresa.
E a empresa avaliada, ela valia aproximadamente 6 milhões de reais. O que que o cara fez? Opa, a empresa vale 6 milhões de reais? Bateu na porta lá do sócio dele e falou, cara, tô saindo, quero sair, eu tenho 50%, você tem que me pagar 3 milhões. Isso 6 meses depois. Gente, não tem o que fazer. Entrou no contrato social, tem o ônus e o bônus. Aí eles se estranharam, acabou indo para as vias judiciais e a empresa teve que pagar 3 milhões pro cara. Então ele entrou com 500 mil, 6 meses depois entrou com 3 milhões. Erro de quem? Erro do sócio original que não avaliou a empresa antes de trazer esse sócio investidor. Então ele tem avaliação também para fins judiciais, né? Isso acontece bastante. Por exemplo, uma sociedade onde os sócios são cônjuges, marido e mulher. Aí se separam matrimonialmente e não se suportam, um não consegue olhar para o outro. Separação difícil, brigada. Não vai render o trabalho, eles vão acabar quebrando a empresa. E a empresa é um ativo do casal, nesse caso. Ele entra na divisão de bens. E obviamente que um vai ter que ficar com a empresa. E aí vai ter que pagar para o outro sair. Vai pagar quanto? Quanto vale a empresa? Como que estava essa distribuição societária? Então a gente faz esse trabalho também, entra dentro do quesito de avaliação de empresas. Para avaliação da viabilidade de novos negócios, né? E uma coisa que é interessante é a avaliação do desempenho econômico financeiro. O que que acontece? Tem muitas empresas onde os diretores são remunerados pelo valor que ele agrega à empresa. Então é feito o seguinte: a empresa vai contratar um diretor, ele tem um salário e um bônus atrelado ao desempenho da empresa. Então o executivo entra na empresa, a empresa é avaliada, passa-se 2 anos, por exemplo, a empresa é reavaliada, avaliada de novo. E aí é feito tem um delta, que é o quanto a empresa valia e quanto ela passou a valer após as ações desse diretor. E aí esse diretor ganha uma participação aí desse ganho que ele trouxe para a empresa. Então nós temos aqui por que avaliar uma empresa e por que comprar uma empresa. Por que as pessoas buscam comprar uma empresa? Quando alguém quer comprar uma empresa, ela está interessada em alguns desses itens aqui. Por exemplo, o fluxo de caixa futuro da empresa. Eu quero comprar essa empresa porque eu quero ter esse fluxo para mim, eu quero ter essa receita dessa empresa para mim. E tem uma empresa muito grande que trabalha muito dessa forma, tá? Com essas duas aqui, com a eliminação de concorrentes, tá? Às vezes o mercado está difícil para mim, mas eu ainda estou capitalizado. Às vezes eu compro uma empresa só para eliminar o concorrente. Um exemplo de quem faz isso muito bem é a Coca-Cola. Veja só, a Coca-Cola, ela faz tempo que ela não consegue mais crescer satisfatoriamente de forma orgânica. Ela não consegue vender mais Coca-Cola do que já vende. E só o crescimento orgânico dela não paga as despesas. Vamos dizer assim que as despesas operacionais e administrativas delas crescem mais que o crescimento orgânico. A saída para elas, então, é eliminar concorrentes para ganhar mercado ou, principalmente, comprar empresas para ter o fluxo de caixa futuro dessas empresas. A gente vê a Coca-Cola comprando aquela marca de chá, Matleão, comprando o Suco Del Valle, o Suco Capo. Então, comprando outras empresas para ter acesso a esse fluxo de caixa futuro. A gente pode comprar a empresa para fazer uma diversificação de negócios, né? Eu estou num negócio muito nichado ou um negócio que representa certo risco, certo perigo, eu vou diversificar o meu negócio.
para a expansão da capacidade produtiva, para a expansão da área de mercado, com uma estratégia de distribuição, tá? Na saída, ou na exclusão de um sócio, uma dissolução parcial ou mesmo uma oportunidade de negócio. E por que vender? Porque eu estou tendo prejuízos sucessivos. Aí você vai me perguntar, professor, se aqui você está falando que um dos motivos para comprar uma empresa é ter acesso ao fluxo de caixa futuro dela, como que aqui está me dizendo que eu posso querer vender uma empresa porque eu tenho prejuízos sucessivos? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por quê? Qual é o motivo pelo qual estou tendo prejuízos sucessivos? Bom, o motivo pode ser que eu esteja muito alavancado financeiramente no mercado, com muita dívida. O que que acontece? O que que as pessoas medem muito? O lucro operacional das empresas, tá? O que que é o lucro operacional? Eu faço a minha venda, tiro o meu tributo, tiro o meu custo de venda e tiro as minhas despesas operacionais, tá? O- e para por aí. Ué, eu tenho um lucro bacana. Só que se eu continuar descendo no meu DRE, eu vou ter que descontar as despesas administrativas, não as operacionais, as administrativas, e eu vou ter que tirar os meus custos financeiros. Aí o que que acontece? Se eu estou muito endividado, eu tenho um custo financeiro muito alto, que pode estar canibalizando minha margem de lucro. Então, operacionalmente, eu consigo vender e tenho uma boa margem. Só que depois essa margem ela é canibalizada pela minha estrutura física e pelos meus custos financeiros. Aí veja bem, eu tenho a Ivani, ela tem uma empresa que só está dando prejuízo. Eu vou lá e compro essa empresa dela, mesmo sabendo que ela está dando prejuízo. Mas veja só, na minha empresa tem um gerente de vendas, na dela também tem um. Opa, só vai ficar um. Ah, na minha tem um diretor operacional, na dela também. Opa, só vai ficar um. Então, eu pego a venda, a receita das duas empresas e a parte administrativa diminuo pela metade. E se eu tenho um recurso, um aporte para colocar, eu posso comprar essa empresa e eu posso amortizar a dívida dela, que está a dívida bancária que ela tem, por exemplo. Aí, numa tacada só, eu zerei as despesas administrativas delas e gerei o custo financeiro dessa empresa, o custo de capital dela. Opa, o que aconteceu? Num simples passo de mágica, ela passou a ter lucro. Então, se eu tenho esse capital, é muito interessante eu comprar uma empresa que está dando prejuízo, porque ela vai estar subavaliada. Só que eu consigo reverter isso. Então, às vezes, se eu tenho prejuízos sucessivos, não tenho força, não tenho capital para reestruturar, vou vender essa empresa, vou pegar uma graninha antes que eu feche as portas. Uma outra possibilidade para venda, aposentadoria dos sócios. O cara vai se aposentar, os filhos não querem tomar conta do negócio, ele vende para não fechar as portas, tira um troquinho. Falta de capital para expansão, é a mesma coisa aí do prejuízo financeiro. Problemas de mercado, mudança de ramo, problemas de fornecimento. Às vezes ele não consegue mais produzir porque ele não consegue suprir essa cadeia logística de fornecimento dele. Não existe mais fornecedor, não existe mais produto no mercado. Uma regulamentação que proíbe vender aquele mercado, aquele produto naquela região. Vou vender essa empresa e alguém consegue reverter essa situação, ou vendo só os meus ativos. Enfim, problemas societários, dissolução de empresas. Isso acontece muito. Aí, gente, eu trouxe aqui para vocês
alguns exemplos, né, tem vários outros, de metodologias de avaliação de empresas, tá? Essas aqui são as mais utilizadas, vamos dizer assim. Lembrando que, se a avaliação de empresas ela for feita para uma empresa listada na bolsa, você deve avaliar a empresa por 3 metodologias diferentes, sendo que, obrigatoriamente, uma delas é o fluxo de caixa descontado, que é a mais complexa, a mais aceita no mundo. E as outras duas, o avaliador que vai escolher qual metodologia. Geralmente são essas outras duas, múltiplos e valor contábil, tá? Agora aqui, gente, a gente começa a entrar numa seara um pouco delicada. Por quê? Se nós pegarmos todas essas pessoas aqui, todos vocês que estão assistindo aqui essa palestra, se vocês fizerem uma avaliação de empresa, cada um de vocês fizerem uma avaliação de empresas para a mesma empresa, o valor vai ser diferente. Ah, Eduardo, claro, porque a gente vai usar metodologias diferentes. Não, se a gente escolher a mesma metodologia aqui, vai ter valores diferentes. Por quê? A avaliação de empresa ela é muito subjetiva. Vai muito do avaliador, das premissas que você utiliza, da fonte dessas premissas. E tudo isso você tem que estar justificando no seu laudo. A avaliação por múltiplos, tá? Ela é interessante. Deixa eu passar, já volto nesse slide. Eu vou correr uma aqui, ó. A avaliação contábil, ela é mais fácil de ser executada, porque ela é muito simples, tá? Você lê o balanço, você já chega no valor da empresa. E a fórmula é muito simples, ela está aqui, o ativo menos passivo, que é igual ao patrimônio líquido. E o patrimônio líquido é igual ao valor da empresa. Então, se eu mostrar esse balanço aqui para vocês, esse exemplo de balanço, facilmente você consegue identificar a avaliação da empresa, quanto vale essa empresa, pelo valor contábil, que é o patrimônio líquido dela, que é esses 50 mil. Tá? É uma metodologia de avaliação? É. É uma metodologia muito simples? É. É uma metodologia muito usada? Depende. Ela é muito usada para empresas que estão listadas na bolsa, por 2 motivos. Primeiro, porque você tem que avaliar ela por 3 metodologias diferentes, sendo que essa fluxo de caixa aqui, que é a mais complexa delas, é obrigatório. Então, o avaliador ele já vai ter que avaliar por essa metodologia aqui, que é a mais complexa, ele vai escolher outras duas. É óbvio que ele vai escolher a que é mais fácil para ele. E o valor contábil, ela realmente mais fácil. Então, você vai utilizar muito se for uma empresa muito grande listada na bolsa. E se não for uma listada na bolsa? Vai depender muito das informações contábeis da empresa. E aí que tá, gente. Eu vou falar isso agora e um pouquinho mais na frente ainda. A avaliação de empresas por essas metodologias é algo relativamente novo. E ela foi desenvolvida para o mercado americano. Só que aqui no Brasil, nós temos, infelizmente, um regime tributário diferente. Nós temos simples, lucro presumido, lucro real. E aqui no Brasil, o empresário ele tem a infeliz ideia de querer contratar um contador apenas para fazer ele pagar menos tributo e não para gerar informações estratégicas, informações para tomada de decisão da empresa. E aí o empresário brasileiro ele se vangloria muito de comprar sem nota, de vender sem nota, de não pagar imposto. E aí o que acontece?
Se você pegar uma empresa hoje no Brasil de microempresa, pequena empresa e até média empresa, tenho certeza que a contabilidade dela não vai estar espelhando a realidade. E aí, gente, não vale de nada essa avaliação. Porque daí se eu voltar aqui, ó, eu estou dizendo que o patrimônio líquido dessa empresa, ela vale 50 mil reais, ou 50 milhões de reais, como queiram. Mas esse cara aqui, ele tem uma receita de 2 milhões de reais por mês. Mas o que ele emite de nota é metade disso, ou é 70% disso. Então esse balanço vai estar tudo furado. Eu não posso confiar nesse balanço. Então ele é utilizado só se você é, só se você como que eu posso dizer? Só se você tiver numa empresa, no lucro real, uma empresa muito grande, listada na bolsa, um balanço auditado, aí você pode confiar. Senão não tem como, né? Porque o que que acontece? Veja só, existe uma outra metodologia que é exatamente essa, você olhar para o patrimônio líquido, só que você fazer ajustes no balanço. Se chama metodologia de avaliação patrimonial ajustada a preço de mercado. Como assim ajustada a preço de mercado? Olha só, aqui eu tenho um ativo e no outro slide aqui eu tenho um passivo, tá? É o próprio balanço da empresa. Eu tenho aqui na segunda coluna o valor original do balanço. Na terceira coluna eu tenho a avaliação que eu fiz. Eu, avaliador, fiz essa avaliação. E aqui a diferença. Como assim? Você pode fazer isso? Posso. O avaliador de empresas faz isso? Faz. Então isso quer dizer que você vai montar um novo balanço? Vou. Esse balanço vale para fins fiscais? Não. A não ser que você seja um contador e justifique aí a alteração do balanço e mande para o fisco. Mas se você é um avaliador de empresas, um economista, por exemplo, você pode remontar esse balanço para fins de avaliação de empresas, mas ele não tem fins legal, não vai gerar imposto, não vai gerar nada. Tá, mas o que que você ajusta nisso? O que que você faz? Quando a gente sabe que o balanço ele não espelha aquela verdade. Primeira coisa que você faz é vai lá na conta caixa. O que que é a conta caixa? Quando o empresário ele não leva a contabilidade tudo certinho, aí o que que ele faz? Ele às vezes compra com nota e vende sem nota, ou o inverso, compra sem nota e vende com nota. Vai dar problema no estoque. Aí quando ele vai fazer o inventário, vai dar essa diferença. Aonde que a contabilidade joga essa diferença? Na única conta dessas aqui que não pode ser rastreada, que é a conta caixa. A conta caixa é aquele dinheiro em espécie que fica na gaveta lá do empresário, no cofre. Então a gente pega aqui empresas que tem lá 200 mil, 300 mil, 400 mil reais no caixa. A gente sabe que não existe esse dinheiro ali. Foi só ajuste de contabilidade. Então venho aqui, faço um novo balanço, peço para o empresário lá, abre a gaveta e vamos ver quanto que tem aí. Aqui está dizendo que você tem 400 mil de caixa. Não, eu tenho 10 mil. Ok. Ajusto lá e anoto 10 mil. Aí o que que eu vou fazer? Eu tenho disponíveis, né? Ah, o que que é o disponíveis? Eu vou pegar o que está na conta corrente, na contas de investimento, tiro um extrato ali para a data que eu estou fazendo a avaliação, né? E vejo ele, é X mil reais que está ali, que tem ali no banco. Coloco. Estoques. O estoque, a contabilidade registra a preço de custo. E quando a gente está na academia, a gente aprende muito alguns conceitos de a preço de custo e a preço de fatores, né? Então aqui é a mesma coisa.
a gente vai pegar o estoque que está na contabilidade, é preço de custo, preço de aquisição, e vai mudar para o preço de mercado, preço de venda. Outros exemplos aqui. Eu tenho aqui veículos, olha só, veículos. Tá? O que que acontece? O veículo, ele tem uma depreciação contábil de 5 anos. Então, o que quer dizer? Contabilmente falando, em 5 anos, o veículo que está na tua empresa, está fora da empresa, contabilmente vale zero. Só que a gente sabe que economicamente um veículo de 5 anos tem valor no mercado, certo? Então o que que eu vou fazer? Eu vou avaliar esse veículo, né, e vou reajustar o preço aqui desse veículo. Olha só, nesse meu exemplo aqui, na contabilidade, tinha 20 mil reais de veículos. Eu reavaliei ele, mudei para 83. O que que acontece, gente? Muita gente, muita empresa que tem imóvel, sala comercial, barracão, se olha a contabilidade, ele está ali o valor desse imóvel, o valor de aquisição dele. E a gente sabe que o imóvel vai valorizando, vai valorizando. Então você pode fazer essas alterações. Da mesma forma que eu faço isso no ativo, eu vou fazer isso no passivo também. Como assim no passivo? A gente tem as nossas dívidas de curto prazo e as nossas dívidas de longo prazo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. No exigível a longo prazo. Vamos supor que eu tenho um empréstimo bancário. A conta tem um empréstimo no banco para pagar em 60 meses. Ele vai estar no longo prazo, 60 meses. E aí ele vai. Vocês concordam comigo que existe a capitalização e a descapitalização? A gente age dessa mesma forma. Quando diz, pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? Se você for pagando isso em 60 meses, você vai pagando juros. Se você retroagir, isso você descapitaliza esse capital. Então o que que vai acontecer? Eu vou pegar todo o meu passivo e trazer valor presente. Eu tenho um empréstimo lá no banco a 2% de juros ao mês, falta 60 parcelas. Eu vou tirar 2% ao mês dessas 60 parcelas e trazer isso para valor presente, na data da avaliação, né? Então eu reavalio todo o meu balanço. E aí, reavaliando todo esse meu balanço, eu vou ter um novo patrimônio líquido. Aí, esse novo patrimônio líquido, eu vou dizer que é o quanto a empresa vale. Essa é uma metodologia. E aí, vocês podem incluir aqui passivos ocultos, uma reclamatória trabalhista, um imposto que não foi reconhecido, uma dívida que não foi reconhecida. Acontece muito do empresário colocar dinheiro na empresa, aportar dinheiro na empresa, e isso não está reconhecido na contabilidade. Aí você coloca isso como um passivo oculto. Às vezes a empresa passou ali um imóvel para o nome da empresa, está registrado no nome da empresa, mas o cara não mandou esse documento para a contabilidade não está enxergando ele ainda. Você insere esse novo ativo no balanço, né, e recalcula ele. Isso você pode fazer. São ativos e passivos ocultos que você coloca novamente na contabilidade. E aí, gente, esses são dois modelos assim que a gente olha para dentro da empresa, tá? A gente olha para dentro. E existe uma metodologia que é mais utilizada, um pouco mais complexa, que é o fluxo de caixa descontado, que você vai olhar para fora da organização. O que que você vai fazer aqui? Você vai olhar o ambiente interno da organização, como que ela está funcionando, aspecto financeiro, marketing, pessoal, produção, mas vai olhar também a organização como um todo, concorrência, mercado, quem são esses clientes. Você pode até, inclusive, avaliar a carteira de clientes de
de uma empresa, né? Eu cheguei a avaliar uma empresa onde essa empresa ela estava com patrimônio líquido negativo. Essa empresa estava dando prejuízo, enfim. E na avaliação nós conseguimos reverter essa avaliação, porque nós conseguimos avaliar alguns ativos intangíveis para a contabilidade. Essa empresa tinha algo muito valioso, que era a carteira de clientes deles. Eles vendiam para grandes empresas brasileiras e vendiam com recorrência. Então, isso é um ativo que deve ser considerado. Então, a gente avaliou esse ativo e anexou ele na avaliação. Se a mão de obra é qualificada, se não é, qual que é o aspecto econômico dessa organização, em que ambiente econômico que ela tá inserida. Se é uma empresa tecnológica, ela vai precisar muito de reinvestimento, porque a tecnologia, ela, assim, você instalou o dedo, ela já está obsoleta, então sempre precisa de reinvestimento, ou seja, ela vai precisar de um NCG, de uma necessidade de capital de giro que você tem que colocar na empresa. Então não existe uma receitinha de bolo, né? Toda avaliação que você vai fazer econômica de uma empresa, você tem que olhar todo o contexto da empresa. E é claro que vai muito também da subjetividade do avaliador, tá? Nesse sentido, no fluxo de caixa descontado, nós temos aqui um fluxograma de como você vai fazer esta avaliação. Você vai começar, obviamente, dos dados contábeis da empresa. Aqui, por exemplo, o balanço patrimonial, o demonstrativo do resultado do exercício DRE da empresa, histórico, tá? Quanto mais ou menos? Eu sempre analiso pelo menos os últimos 5 anos. A empresa só tem 3 anos. Ok, analiso os 3 anos da empresa. E aí, o fluxo de caixa descontado, essa metodologia, você vai projetar a empresa para o futuro, para ver o lucro futuro que essa empresa vai ter. Lembrem aqui, voltando aqui, um dos motivos de se comprar uma empresa é ter acesso ao fluxo de caixa futuro dessa empresa. Então, para conhecer esse fluxo de caixa futuro, você faz a avaliação de empresas pela metodologia de fluxo de caixa descontado, que nada mais é você projetar a empresa para um futuro. Aí você pega o fluxo de caixa livre dessa empresa e traz ela a valor presente. A questão, gente, aqui, que é interessante vocês terem essa informação, porque a gente está falando em projeções. Aí, projeções, gente, tem que ter premissas. E as premissas são do avaliador, tá? Então, vocês devem recusar todo laudo de avaliação que vocês acessarem que não tenha a justificativa das premissas, ou pelo menos indicada quais as premissas está sendo utilizado nas projeções. Para quê? Para você ver se isso está coerente. O que eu já vi muita situação? Porque além de fazer a avaliação de empresas, às vezes eu sou contratado também para criticar a avaliação de empresas, né? Alguém está comprando uma empresa, recebeu uma avaliação daquela empresa e me contrata para fazer uma análise, um parecer técnico sobre aquela avaliação. Aí o que acontece? Você pega ali as projeções de receita que eles fazem e você fala, peraí, meu amigo, você fez essa projeção aqui, mas você está me dizendo então que em 5 anos você vai ter 110% do mercado? Porque é isso que você está dizendo aqui. Que você vai. Todos os seus concorrentes vão fechar as portas? Então, às vezes, acontecem algumas insanidades assim que as pessoas não notam. Elas simplesmente vão projetando, colocam, projeta só a inflação, projeta a Selic, coloca o número mágico lá.
a 10% ao ano. Por que 10% ao ano? Porque eu acho 10% um número bom. E projeta a empresa 10%. Não, não é assim que funciona. Então, as projeções, elas têm que ter justificativas lógicas e justificativas que sejam coerentes. Peraí, a empresa só cresceu, vem crescendo 2% ao ano. Por que que ela vai crescer 10? O que que você vai fazer de diferente que ela vai crescer 10 de uma hora para outra? Então, você tem que conversar com a administração da empresa, ver se ela tem um planejamento estratégico, se ela tem um plano de negócios, se ela tem contratos em andamento que vão fechar. Você vai analisar o crescimento orgânico da empresa, você vai organizar o histórico do teu mercado. Às vezes, o que que acontece, que eu vejo muito, pego muito a avaliação de empresas, onde, por exemplo, assim, o cara fabrica banco de carro, e ele está dizendo ali que ele vai crescer 20% ao ano. Peraí, meu amigo, como assim você vai crescer 20% ao ano se você é nichado, você vende banco de carro e toda a indústria automobilística está dizendo que vai crescer 7% ao ano. Você vai crescer 20% por quê? Então tem que ter uma justificativa muito plausível. Então você tem que olhar para o mercado também. Você tem que fazer uma curva ABC dos teus clientes e olhar, peraí, a minha receita, 70% da minha receita vem de um segmento. Como que está o crescimento desse segmento? Porque não adianta eu projetar um crescimento elevado se o segmento que representa 70, 80% da minha receita não vai ter o mesmo crescimento, não vai acompanhar isso. Então essas projeções elas têm que ser factíveis. Então eu projeto as receitas, projeto as despesas e eu trago esse fluxo de caixa, esse lucro que a empresa vai ter futuro, eu trago tudo a valor presente na data da minha avaliação a uma taxa de desconto. Essa taxa de desconto aqui, que é um dos corações da avaliação de empresas. E isso, gente, é muito importante. Por quê? Tá? Olha só. Existem dois tipos de taxa de desconto. Vou falar um segredo aqui para vocês. Muita gente utiliza essa taxa de desconto aqui, essa taxa de desconto, coloca Selic, coloca inflação, coloca um número qualquer. E não. Essa taxa ela é calculada. E você calculou uma vez, posso usar sempre? Não. Ela é de cada empresa. E ela muda todo ano. Você tem que sempre estar recalculando. Tá? Existem duas taxas que se utiliza como desconto. Uma chamamos de CAPM, que é o custo de capital próprio. E a outra é o WACC, ou WACC, que é o custo médio ponderado de capital. Quando que eu uso uma, quando que eu uso outra? Eu vou utilizar a primeira, CAPM, se a empresa não tiver capital de terceiros, não tiver empréstimos, se ela não tiver capital de terceiros, estiver limpa, eu posso usar o CAPM. Se ela tiver capital de terceiros, eu vou utilizar o WACC. Mas o que está acontecendo? O que a gente está vendo acontecer nos últimos anos? Aqui no Brasil, por exemplo, é difícil uma empresa que não tenha um empréstimo. Então, dificilmente você vai usar só o CAPM. Aí, de repente, veio um carinha ali e olhou, mas espera aí. Se essa segunda sigla aqui, o WACC, se é um custo médio ponderado de capital, onde eu pondero o capital próprio e o capital de terceiros, espera aí, o capital próprio já está aqui dentro. Então, se eu utilizar o WACC para tudo, tá certo? Aí os carinhas olharam assim, tá certo. Então, geralmente se usa apenas o WACC. Tá? Por que tudo isso, gente? Por que que eu quero falar isso para vocês? Esse WACC, ele é muito novo. Tá? A, a economia, ela é uma ciência e é uma ciência antiga. Tá? A gente estuda economia, a gente vê lá Davi Ricardo, Adam Smith, Keynes, são
O Adam Smith, que é o pai da economia, é de 1700 e Guaraná de rolha. Só que os ensinamentos deles são atuais até hoje. Então, se você ler um capítulo lá de Riqueza das Nações do Adam Smith, você vai ver que parece que ele está falando nos dias de hoje. Por quê? Porque é uma ciência. E ciência tem regras, tem testes de hipóteses e aquilo. Embora a economia não seja uma ciência exata, é uma ciência social, mas elas têm regras, ela tem leis. Então, a ciência econômica, ela é antiga. E quando a gente fala que essa fórmula do WSC, ela foi desenvolvida por Bradley e Myers em 1984, gente, para uma ciência econômica isso é muito novo. Eu não tenho essa informação daqui para frente, tá? Mas vamos tentar criar um raciocínio lógico. Se esses caras desenvolveram essa fórmula em 84, isso deve ter sido apresentado em algum congresso. Isso deve ter sido foco de um artigo científico que teve que ser discutido, teve que ser avaliado por pares. Aí escreveram livros, isso começou a ser usado. De 84 até você começar a usar isso, gente, a gente está falando aí do final da década de 90. Então, o que que acontece? Muitos economistas hoje, atuando no mercado, quando se formaram, talvez até antes de 84, não existia isso ainda. Então, existe uma dificuldade muito grande sobre essa taxa WSC, porque ela é muito nova. E essa fórmula WSC, ela foi criada para o mercado americano. Então existem várias adaptações dela. Olha qual que é o problema aqui, ó. Se você der um Google, desafio você a dar um Google agora, WSC. Tudo isso aqui, gente, é WSC. E é uma fórmula diferente da outra. Então, mas qual que é a correta? Gente, você pegar autores. Eu fiz na minha dissertação de mestrado, eu estudei muito sobre isso. Tá? Foi um dos capítulos, dos temas. E eu coloquei vários autores ali, autores renomados, dizendo fórmulas diferentes. E não é só o formato da fórmula. É, tem fórmula aqui, por exemplo, ó, essa daqui, ó, ela tem aqui um T. Esse T aqui é de tributo. Ah, não é só mudou o modelo da fórmula. Essa outra aqui, ó, não tem tributo. Cara, como que você faz isso? Ó, essa daqui é diferente dessa, que é diferente dessa, que é diferente dessa, que é diferente dessa outra aqui, que é diferente dessa primeira aqui. Então é uma salada, por quê? Porque isso é tudo novo. Então depende muito do avaliador. O que que eu quero dizer para vocês nesse contexto aqui? A fórmula original, ela traz assim. Eu vou trazer aqui um modelo para vocês. Ó, esse aqui é o modelo que eu uso. Tá? Depois de estudo científico, dissertação, estudei a fórmula, o motivo, a origem da fórmula, o conceito, para que que ela foi criada. E aí, gente, a fórmula é essa daqui. E aqui ela está dizendo aqui, tem aqui a legenda do que quer dizer cada uma dessas letrinhas aqui. Só que, quando eu faço as avaliações aqui no Brasil, eu trago ela para o mercado nacional. Porque quando eu chego aqui, a origem de tudo isso que é esses caras aqui, o Braley, o Myers, e tem muito hoje o Papa da administração de empresas é o Damodaran. Se entrar no site do Damodaran, tem muita informação ali. Essas, essas sopa de letrinha aqui, a gente pode buscar muito lá no Damodaran, né?
Só que o que que acontece? Tem muita gente aqui no Brasil que às vezes tem assim assim, só olha para frente, não olha para o lado, que vai fazer avaliação de empresas e segue exatamente a cartilha americana. E eu vejo isso muito em banco fazendo isso. E já critiquei várias vezes avaliações que foram passar na justiça, eu critiquei e venci. Desafio vocês a entrar na Bolsa de Valores, pegar empresas lá, SA, por que que eu falo Bolsa de Valores? Porque são informações públicas, tá? E banco avaliando essas empresas. Essa empresa é brasileira, o mercado dela é 90% nacional, e o cara vai colocar taxa livre de risco e coloca o T-bond americano. Coloca a inflação americana. Prêmio de mercado americano. Cara, não faz sentido, né? O que que é taxa livre de risco? Essa taxa livre de risco é o seguinte: a empresa ela é um negócio, esse negócio ela tem um risco. É, tá, se eu não investir nessa empresa, acho que vocês, muitos aqui já ouviram falar em taxa mínima de atratividade, de TIR, né? Se eu tenho lá 10 milhões de reais, eu vou investir numa empresa, eu vejo, putz, quanto que essa empresa vai me dar de retorno? Ah, vai me dar de retorno 20%. Ok, 20% é um excelente retorno, um bom retorno, mas peraí, eu vou correr um risco. Pode ser que ela não me dê esses 20% de retorno. Então eu vou comparar com alguma coisa. Com o quê? Com essa taxa livre de risco. Que no mercado americano é o T-bond. O T-bond americano é um investimento nos Estados Unidos mais seguro que tem. Rentabilidade baixa, só que mais seguro. Gente, só que é lá. Eu estou avaliando uma empresa aqui. Aí eu tenho que substituir isso por um investimento aqui que seja seguro também. Tesouro direto, por exemplo. Que o T-bond americano não deixa de ser um tesouro direto. Aqui um é americano, outro é brasileiro. Então a gente tem que trazer isso para a nossa realidade. E eu faço muito isso. E critico quem não faz. Gente, é, eu lembro bem do professor José Guilherme. Ele estava numa mesa, ele é paraninfo de uma turma de economia. E eu estava compondo a mesa ali também. E ele foi dar o discurso dele, eu nunca me esqueci. A Ivani conhece o Zé Guilherme. O que que ele falou? Assim, era uma turma de economia, né? Ele falou, gente, lembram daquelas aulas de economia, história do pensamento econômico, que vocês criticavam os pensadores? Não deveriam, mas agora podem. Que era a questão seguinte, eles não deveriam criticar, porque eles não tinham um cabedal teórico para criticar, não conheciam toda a história. Mas agora podem, já estão livres para fazer isso e fazer esse tipo de crítica, né? E é isso que acontece, gente. Você tem que trazer isso para a realidade de vocês, tá? Aí eu já peguei a avaliação risco país. A empresa é aqui e o risco país é americano. Falei, cara, a empresa está aqui, o enxundo vai ser aqui. O que que tem o risco americano a ver com o processo? É que toda a literatura que você vai pegar é traduzida da americana. Então, as pessoas acabam fazendo essa adoção. E muitos bancos têm uma escola americana, têm investimentos americanos. Então, eles acabam meio que fazendo essa receitinha de bolo que eu digo para vocês, está errado. Eu só não critico quando utiliza esses parâmetros americanos para avaliar uma empresa brasileira, se for o seguinte: é um americano, é um investidor americano que está
comprando um ativo brasileiro e ele quer comparar a rentabilidade desse ativo brasileiro com o ativo americano dele. Aí talvez até faça sentido. Mas caso contrário, gente, vamos aportuguesar essa fórmula, que é que é assim, o mais sensato a se fazer. E aí eu lembro de vocês, acho que quando vocês estavam na academia, quando vocês faziam alguns exercícios, viabilidade econômica de projetos, quando vocês estudaram matemática financeira, e tinha aquelas contas assim de calcule a TIR, calcule o VPL, calcule o payback descontado, e sempre era dado uma taxa para você. Você não calculava essa taxa, porque não tinha como calcular. Isso aqui é novo, né? Novo, assim, eu comecei a estudar na década de 90. Comecei em 99 e terminei em 2003. Então isso foi coisa que não foi visto na faculdade, porque os professores na época não tinham contato com isso ainda. Então a taxa era sempre dada. Agora não, agora a gente tem como calcular essa taxa para fazer esse desconto. Então a interpretação e a utilização desse WCC, gente, é vital para que a gente possa encontrar essa taxa de desconto aqui, ó, para trazer todos os fluxos futuros a valor presente e conseguir entregar uma avaliação de empresas coerente para o cliente de vocês. Gente, o que eu tinha para passar para vocês nesse espaço que foi acordado, nesse tempo que foi acordado, era isso. Obviamente, como eu comentei, a gente não tem como esgotar todo o assunto nesse tempo que nós temos aqui. E, sim, falaríamos horas sobre esse processo, mas eu acho que deu para trazer para vocês aqui o que é uma avaliação de empresas, por que existe diferença de valores, avaliações com preços diferentes, modelos de avaliação, por que se compra, por que se vende, por que se avalia. E aí algumas dicas que a gente trouxe aqui de novidades para vocês sobre WSCC, como conseguir essa taxa. Enfim, eu vos agradeço muito aí pela paciência de vocês, uma sexta-feira a esse horário, sexta-feira à noite, né? E fico à disposição aí para quem tiver algum questionamento. Eu estou aqui à disposição. Muito obrigada, professor, economista, conselheiro, né? Explanou, nos trouxe até uma curiosidade, né? De coisas que são novas economicamente falando, né? De coisas que é verdade, quando a gente traz para a realidade, é outra pegada, né? Nós temos que estudar mais para compor tudo que de verdade é necessário para essa avaliação das empresas. Muito obrigada, parabéns, né? E fez milagre nesse tempo, porque é um tema tão complexo, né? Fez um milagre aí, porque trazer tudo de uma forma resumida em coisas complexas e nos fazer entender, né? Parabéns, porque quem nasce com o dom de explicar é assim mesmo, né? E eu queria trazer aqui, Constantino, uma pergunta do Silvio César Caldeira. Ele diz assim: como posso confiar? O que aconteceu com as americanas? Bom, as americanas é algo um pouquinho delicado de explicar. Tá? Ali, na minha opinião, aconteceu duas situações. Primeiro, houve uma manobra assim não tão aconselhável por parte da diretoria, né? Situações pensadas, e houve um erro também da auditoria. Tá? O que acontece? A,
Tem algumas empresas de auditoria que seguem muito uma receita de bolo e não aprofundam no problema do cliente, não aprofundam nos números, tá? Nós temos aí auditorias, não vou citar o nome aqui para não cometer nenhuma injustiça, mas antes nós tínhamos as Big Five, depois virou Big Four, porque uma dessas auditorias também a gente chegou a fechar as portas, eh, por não conseguir entregar essas auditorias de confiança, por não dar qualidade nesses trabalhos. E ali ficou claro para mim que houve falha também de auditoria, porque uma vez que são dados contábeis auditados e o auditor ele tem, vamos dizer assim, que uma fé pública, você acredita naquilo. E isso é perigoso porque ele pode induzir o avaliador em erro. Então, uma coisa que eu sempre faço quando vou fazer uma avaliação de empresas, eu anexo no caderno ali da avaliação todos os documentos com que eu trabalhei. Pego os balanços da empresa assinados pelo contador. Tem gente que entrega só o balanço ali sem assinatura. Não, tem que ser os balanços assinados. Se eu peço alguma informação para o empresário, eu peço por e-mail, ele me responde, eu anexo esse e-mail. E eu não sou auditor, tá? Então eu coloco uma certificação de segurança nessa avaliação, dizendo que acredita-se nas informações passadas pelo empresário, bota fé na auditoria feita na empresa, e se eu fui induzido em erro, é porque eu trabalhei com os dados errados, produzido pela empresa, produzido pela auditoria, tá? Então a gente sempre tem que colocar essas informações para que, se você errou, tudo bem, você assume esse erro. Agora, se você errou por má fé, por informação de terceiros ao processo, você tem que se defender dessas alternativas. A questão da Americana é algo que eu vejo que vai ser difícil de, de reverter, porque o mercado financeiro está fechando as portas para elas. Eu lembro o Itaú tinha, acho que 8 bilhões de reais de antecipação de recebíveis com Americanas. Banco Safra tinha mais 1 bilhão, isso de acordo com a matéria que eu li. Esses bancos agora estão fechando as portas com Americanas, e ela está tendo que reestruturar o seu fluxo de caixa, e quem está financiando ela está sendo o próprio fornecedor, o próprio comprador, porque o mercado financeiro está fechando as portas para ela. Então, isso é algo muito preocupante. E o caso das Americanas não foi um caso de avaliação de empresas, né? Não foi uma avaliação de empresas que deu errado. Ela parou por aí, não chegou a fazer avaliação. Foi a apresentação de resultados deles que geraram suspeitas, geraram denúncias, que aí foram investigar a fundo o que aconteceu. E a gente tem que cuidar, gente, aí a gente não pode falar, né, porque esse processo está sendo investigado e a gente não tem acesso aos autos, tudo que está acontecendo. Mas uma coisa que eu sempre faço é o seguinte: a gente tem equipe, mas a responsabilidade técnica é minha. Não sai nenhum documento da empresa sem o meu visto, sem minha assinatura. Agora, quem fez essa auditoria? Será que é quem assinou? A gente não sabe, né? Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de processo também. Obrigada, professor Constantino. Obrigado. Nós temos aqui também uma demanda, né? Não é
uma pergunta, mas é uma demanda do Guilherme Rodrigues, né? Ele diz assim: professor, poderia indicar autor, livros que têm exemplos práticos relacionados a esse tema? Eu gosto muito do livro, é a Boim Costa. Deixa eu pegar aqui a Boim Costa. Ahn, Deixa eu trazer aqui, ver se eu compartilho a tela aqui para vocês. Deixa eu. Cadê vocês aqui? Deixa eu ver. Aqui, eu vou compartilhar aqui. Cadê agora aqui o material que eu ia trazer aqui para vocês? Espera aí. Estão vendo minha tela, né? Aqui, ó. Esse livro aqui, ele é muito bom, tá? É do Luiz Guilherme Tinoco Amorim Costa e outros, tá? Esse livro aqui, por que que eu gosto dele? Porque ele é um livro feito por um economista, né? E esse economista não é simplesmente um acadêmico, um escritor. Ele é um avaliador também. Ele faz vários laudos de avaliação. E eu tenho alguns modelos de laudos aqui que ele fez, seguindo exatamente aquilo que ele explica no livro, tá? Então é uma boa medida. Logo aí estarei lançando um também, né? Então acho que daria para verificar também. E assim, só o que acontece, gente? Esses livros, tá? É, eles são muito gerais, muito acadêmicos, tá? Eu sempre falo assim para os meus alunos que piquenique de novela não tem formiga. O livro é tudo maravilhoso. Agora eu pergunto para vocês, se ele vai falar, se esses livros vão comentar essa questão da, do WSC, se vão explicar para vocês, pode até dar a legenda, mas onde que vocês vão buscar essas informações? Esse livro não vai falar para vocês, tá, mas e se tiver um fluxo de caixa negativo, como que eu faço essa avaliação? Então, tem muita coisa que vocês não vão encontrar nos livros, tá? Vale para você ter uma teoria, vale para você ter um norte, mas assim, você fazer cursos realmente de avaliação de empresas, você ir fazendo essas avaliações de empresas vai fazendo com que você pegue corpo. Porque eu tenho, por experiência, né, eu não sei dizer aqui quantas avaliações de empresas eu já fiz, mas eu digo para vocês, nenhuma foi igual a outra. Sempre tem uma coisinha diferente, sempre tem uma pedra ali no meio do caminho que você tem que contornar. Isso não tem em livro nenhum, sabe? Você tem que ter ali uma expertise de poder fazer conexões com várias disciplinas, né, da tua ciência, da tua formação, para você poder resolver aquele problema e contornar aquela informação. Puxa, será que eu posso usar essa premissa? Será que eu posso usar aquela outra? Eu vou usar para projeção o PIB, né? E você tem que ir criando dentro de uma lógica, né? E isso não está nos livros. Eu lembro de uma avaliação que eu fiz de uma clínica médica aqui em São José dos Pinhais. Era uma clínica cardiológica, uma clínica grande. E fui projetar o crescimento dessa empresa. Daí me deu um estalo assim, puxa, peraí. Mas é uma clínica de cardiologia, 90% da receita dela vem de plano de saúde. Aí eu pensei, peraí, no Brasil, quem que tem plano de saúde? 95% das pessoas que têm plano de saúde são as pessoas que estão empregadas. Então, eu vou fazer uma projeção, eu tenho que olhar também para a empregabilidade das pessoas naquela cidade. A taxa de desemprego, a criação de novas vagas de trabalho naquela região. Pô, legal. Aí eu tenho que analisar também
qual que é o crescimento da médio da base de clientes dos planos de saúde que eles atendem. Aí, de repente, eu pensei assim, peraí, mas a clínica dele atende a questão cardiológica, que a grande maioria dos pacientes é acima dos 50. E a tábua de mortalidade, como que fica, né? Então, eu fui estudar todos esses processos para fazer uma taxa ponderada para acertar ali a taxa de crescimento da empresa. Duvido que vocês achem alguma coisa semelhante disso num livro. São dicas passo a passo que a gente vai pegando e vai fazendo e vai construindo aí uma metodologia de se fazer. Muito bom, parabéns novamente. Explanação muito boa, né? Pode informar estimativa de horário. Opa, já vamos passar aqui, que ela acabou de colocar aqui no chat uma pergunta. Mas, então, o Jean Patrick, né, assim como a Aglacir Zamilion, estão, professor, te parabenizando, como excelente professor e excelente também apresentação, tá bom? Deixa eu ler agora aqui uma passou aqui. A Naira Porto, né, está dizendo, pode informar a estimativa de horários para a atuação de avaliação de empresas pequenas, grandes, empresas que estão na bolsa e etc. São por porcentagem? Êxito? Eu não entendi, ela quer uma estimativa de... Ela quer uma Honorários. dos honorários, porque ela, na verdade, a pergunta exata dela, ela quer saber, né, na hora que você está fazendo as avaliações, né, os honorários pela quantidade, né, de horas de pequenas empresas, de grandes empresas, né, se são por porcentagem ou por êxito. Na verdade, o que que acontece, né? Essa questão de honorários, ela é muito complicado, por quê? Porque o êxito, talvez é possível você trabalhar com êxitos quando você vende uma empresa, tá? Porque o que acontece? Um dos trabalhos que a gente pode ser demandado é avaliar a empresa. O outro é vender essa empresa, tá? Você pode ganhar uma comissão nesse sentido. Existe uma questão de ética, né? Se você avaliou a empresa, se você pode vender essa empresa, ou se teria que ser pessoas diferentes, ainda existe uma discussão sobre isso. Mas se você atuou em uma coisa é você fazer a avaliação e entregar para o empresário, outra coisa é você transformar isso no project finance, que a gente diz, e apresentar ali para os investidores, explicar o porquê que você chegou nesse valor, por que que chegou nisso, por que que você descontou essa taxa, para ajudar nessa venda. Então, uma taxa de sucesso seria em caso de venda ou captação de investidores. Quanto à avaliação, tá, ela depende muito do porte da empresa e da metodologia que você utiliza. As metodologias mais simples demandam menos tempo, menos pesquisa, sai um pouquinho mais barato. E assim, eu não acho muito salutar o que algumas pessoas fazem de cobrar um percentual do lucro da empresa, um percentual de faturamento da empresa, porque daí você está se apropriando de uma receita da empresa, tá? Então, o que que eu acho que é mais interessante para se fazer nesse ponto? Você fazer os teus honorários de acordo com o trabalho que você vai ter, tá? E aí eu digo o seguinte: às vezes você vai trabalhar numa empresa média que tem os balanços todos estrambelhados, vai te dar muito mais trabalho que uma empresa grande. Mas, em via de regra, tá, se a gente for partir aí para um grande escritório de consultoria e avaliação de empresas, uma das Big Fours, por exemplo, tá? As Big Four, quando vai avaliar uma empresa de grande porte, elas pedem entre 400 e 600 mil reais para fazer uma avaliação. Se essa avaliação for feita por banco, o banco vai cobrar em torno de R$ 1 milhão para fazer uma avaliação
dessas empresas de grande porte. Mas essas empresas, elas conseguem esses valores porque elas têm bandeiras, né? Existem, o avaliador, ele se esconde atrás de uma bandeira de um grande banco, atrás de uma bandeira de uma Big Four, por exemplo. Os escritórios, as empresas de consultoria, de avaliação de empresas que estão fora desse segmento, não é banco, não é uma Big Four, para uma dessas empresas que está listada na bolsa, por exemplo, uma empresa grande dessas, consegue cobrar aí de 150, 200 mil, mais ou menos, para fazer uma avaliação nesse sentido. Agora, se nós partirmos para empresas de pequeno porte e médio porte, aí dificilmente você vai ter atuação daquelas Big Fours, porque acaba ficando muito caro para essas empresas. Então, se for uma empresa de pequeno e médio porte, você consegue cobrar aí, vamos supor, de 50 a 150 mil reais para fazer uma avaliação nesse sentido, né? Mas depende muito do trabalho, do tempo que vai demandar para você fazer esse tipo de avaliação. Hoje eu, com a expertise que eu tenho, eu consigo fazer ela um pouco mais rápido, né? Tem gente que vai demorar um pouco mais. Mas isso é uma média e ela é muito discutível, tá? O que se faz muito no mercado é o seguinte: vamos supor um valor de 50 mil reais para fazer uma avaliação de empresas. Aí, obviamente que isso, gente, não é só lucro, tá? Você tem, eh, você paga um imposto tremendo nisso, você gasta com pesquisa, mão de obra, às vezes você tem que, vou te dar um exemplo, vou fazer uma avaliação de empresas e ela tem muitos equipamentos, aí você tem que ter muitas máquinas, aí você tem que ter um perito, um engenheiro para avaliar aquelas máquinas, quanto que aquelas máquinas estão valendo. Então, quando a gente fala nesses valores, isso não é só lucro, né? Tem o custo, tem as despesas também. Agora tem o seguinte, às vezes, vamos, para dar um exemplo nosso aqui, vamos colocar 50 mil reais. E às vezes você vai fazer duas avaliações de empresas. A mesma empresa você vai avaliar por metodologias diferentes. Não vai cobrar 50 cada uma, né? Porque você vai utilizar a mesma base de dados, né? Você não vai utilizar a mesma hora para fazer tudo. Você vai falar com o empresário sobre uma avaliação, você já fala sobre a outra. Você vai questionar a contabilidade por um dado, por uma informação, você já pega essa mesma informação para outra avaliação. Então tem uma sinergia de horas nesse caso. Então você pode, para fazer uma é 50, para fazer duas é 60, 70, enfim, né? Vai muito também da disponibilidade da pessoa para trabalhar. Obrigada, professor, pela explanação, né? Sempre bem complexa essa questão de honorários, até por conta depende de cada profissional, né? De cada realidade também. E então nós temos a Jennifer, né? As pessoas. Só uma questão nesse caso, Vani, tem muito o seguinte, né? É, eu sempre falo assim que, independente de valores, se é caro ou barato, se eu falo para o meu cliente que eu não vendo avaliação de empresas, eu não vendo perícia, eu não vendo consultoria, eu vendo confiança. Isso aí, com certeza. Então, eu faço o meu preço, mas você está comprando confiança e eu justifico isso depois. Sim, Aí a tem gente que cobra, confiança aí tem é gente que importante. cobra R$ 1.000 para fazer, né? Sim, não é, como diz você, né? Tem o preço e o valor, né? É o começo Exatamente, da aula da economia, né? É isso exatamente. aí, tem o preço e o valor, né? Então, nós temos também a Janice, né? Dando parabéns, que todo mundo achou muito ótimo, excelente as aulas. Deixa eu ver quem mais aqui está falando. Peraí. O Jean Patrick, professor, nas perícias legais, normalmente se fala com os empresários ou somente por vias legais? Vou ler de novo.
nas perícias legais, normalmente se fala com os empresários ou somente por vias legais? Tá. Pergunta interessante. Quando você está fazendo uma avaliação de empresas, tá, uma apuração de haveres no meio jurídico, você está com um perito, o teu trabalho vai depender muito do teu modelo de atuação. Tá? O perito ele é livre para utilizar a metodologia que mais lhe convém. Você pode visitar as empresas, você pode colher informações lá nas empresas, ou você pode solicitar as informações que você precisa no próprio processo. Você vai peticionar lá para as partes, né? Ou você vai entrar em contato direto com os assistentes técnicos da parte, cada parte vai ter que constituir um assistente técnico. E quando se constitui esse assistente técnico, no processo está lá o nome, o endereço, os telefones de contato desses assistentes técnicos. Então, se você está fazendo uma avaliação de empresas dentro desse processo judicial, você pode peticionar no processo que envie essas informações para vocês, ou você pode acessar direto o assistente técnico e pedir essas informações. Tá? O importante é que quando você fizer isso, acessar direto o assistente técnico, você sempre faça isso de uma forma formal, por e-mail, e sempre copiando nesse e-mail o assistente técnico das duas partes. E aí você, no teu laudo que você vai fazer, você anexa esse pedido de informação, anexa a resposta que eles te deram. Se você precisar ir até a empresa, você pode fazer isso também. Mas por questões de imparcialidade, você deve comunicar no processo que você vai fazer essa visita na empresa para coletar dados, vai marcar a hora, vai marcar o local e vai liberar a disponibilidade para o assistente técnico das partes acompanhar também. Não é legal se você for visitar essa empresa você ir sozinho. O assistente técnico das duas partes podem e devem acompanhar esse processo também. Então fica muito aí a critério do profissional. Se pede essas informações e espera chegar, ou você vai atrás. É a metodologia de trabalho de cada um. Sim, professora, a transparência é importante em todos, né, em todos os processos, né, do processo de evaluation, né? Inclusive os embasamentos, documentos, né? Para, como você falou, né? Para colocar nos cadernos, para ter o embasamento e a defesa, caso seja necessário, né? Em algum processo. Então tá bom, acho que agora não temos mais perguntas, né? Acho que o pessoal está tranquilo. E nós agradecemos então, professor, né, pela explanação, pela excelente aula. É um milagre, de novo falando aqui, né? Porque você foi ninja na tua explicação, na explanação, né? E, olá, o professor possui redes sociais? O Guilherme tá perguntando aí, professor. Desculpe, cortou a voz, eu Ah, não. cortou a voz. O Guilherme está perguntando, né, sobre as tuas redes sociais. Acho que você tinha alguma coisa no final, né? No final aqui, assim, eu não uso muito redes sociais, tá? Mas tenho o meu LinkedIn, né, Eduardo André Cosentino, né, no LinkedIn, e tenho meu e-mail, aqui para quem quiser também entrar em contato, aqui eu estou à disposição. Certo, Quer professor. dizer que é eduardo@cosentinoConsult.com.br. Só lembrando que muita gente me manda e-mail e diz que eu não respondo, não recebo, mas algumas pessoas escrevem errado e colocam um consentino, colocam um N a mais aqui, né? Então só cuidar com a grafia, eduardo@cosentinoConsult.com.br.
estou completamente à disposição de vocês. Quem quiser conversar, bater um papo, me acessa ali pelo LinkedIn, pelo próprio e-mail. Vamos conversar, vamos fazer uma vídeo, vamos tomar um café. Estou à disposição de todos vocês. Certo, muito obrigada pela explanação, né? Então, estamos aqui finalizando essa aula maravilhosa, né? E o Corecom agradece, né? Cada um participante que esteve conosco até o final. Será dado certificação, né? Para os que estavam inscritos. Então, caso não recebam, entre em contato lá com o Corecom, né, professor Eduardo, e agradecemos a todos pela presença. Então, um ótimo final de semana, né, que tenham um final de semana abençoado e até. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite a todos. Sempre à disposição. Mais uma vez, obrigado aí ao Corecom Paraná por essa oportunidade. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Constantino. Nossa.